gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente sem dessa vez como aprender o que determinados autores escreveram sem precisar ler nada. Bora ver onde a gente vai parar. Você já imaginou conhecer os grandes autores em 2025 sem ler nada? Não tinha imaginado até esse determinado momento, mas agora começo a ficar relativamente preocupado com as consequências ou os passos subsequentes em que nós afirmamos que não é necessário ler absolutamente nada para você saber o que determinados autores escreveram. Por quê? Porque isso significa que provavelmente, potencialmente, eu terei que confiar na interpretação e na leitura de alguém a respeito desse autor de maneira relativamente cega e não precisando ir às fontes. Na verdade, a gente está desincentivando as pessoas de buscarem as fontes e, melhor, de terem recursos para acessar os textos, né? Que acho que o grande ponto é esse, não é saber o que alguém disse, senão como é que eu tenho recurso para poder ler determinado autor, enfrentar suas ideias e mesmo questionar a interpretação de que alguém tenha feito a respeito desse autor e dessa autora. Eu não preciso ser um tudólogo, eu preciso ter bons instrumentos para, dependendo do que aparecer na minha frente, conseguir enfrentar um texto, enfrentar um conteúdo aí. Então aqui eu não estou questionando se o produto e o resultado do produto de uma leitura que é dependente de alguém interpretar para mim o que o autor disse é bom ou ruim, se é efetivo ou não, senão os pressupostos e os resultados potenciais de tal afirmação ou proposta. Se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição, porque aqui tem maneiras de você apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali na campanha do Apoia-se, seja mandando um pix, porque vai que tá sobrando uma merreca aí, e também considere a possibilidade de ser membresia aqui do nosso canalzinho, um grupo pequeno, mas fiel e resistente, e que temos conteúdos exclusivos para você semanalmente. De todo modo, vamos lá. 2025, sem precisar ler nada, ter acesso a todos os autores e o que eles escreveram. Os grandes, hein? Nós da Alta Linguagem sabemos que isso é possível. Na nossa plataforma, altalinguagem.tv, nós nos esforçamos profundamente para tornar as explicações simples, diretas e envolventes. Eu também sei que isso é possível. Sabe por quê? Porque eu sou crente. E na igreja há uma tendência geral em que a gente chega lá e não precisa nem ler a Bíblia. Porque tem alguém que vai ler por você. E aí você chega, senta, o pastor vai lá e ele lê o texto, interpreta o texto, te diz aquela mensagem e ainda indica, ó, essa aqui é a verdadeira mensagem, tem autoridade para falar sobre isso. Qual o problema? Muitas vezes esse pastor, essa pastora pode estar completamente equivocado. E aí eu não tenho instrumentos, não tenho recursos para enfrentar o que ele disse. E aí eu tenho que confiar cegamente de que essa é a melhor leitura possível, a leitura adequada, ou que ele está fazendo uma leitura correta, né, do texto, que o texto não está sendo tergiversado. Olha que palavra bonita, não é? Eu venho de uma tradição, né, das Assembleias de Deus que tinha muitas discussões sobre a possibilidade ou a necessidade de ler e estudar para poder tá na igreja, né? Então se ia ter material didático, né, das escolas bíblicas dominicais ou não, se era para ler livros de comentário bíblico, se era para fazer essas paradas. E com todos os problemas do meu bisavô, por exemplo, que era pastor da Assembleia de Deus, que era um conservador maluco, fascista, mas tinha uma parada interessante, ele era a favor do estudo, e ele defendia o estudo. Profundamente, a gente tem que ler, tem que distribuir livro, tem que incentivar o pessoal e tal. E uma galera dizia que não. E isso foi um embate, por exemplo. E eu aprendi desde pequeno que eu deveria levar a Bíblia na igreja e ler, porque se o pastor lesse algo errado, se fizesse um comentário que não tinha sentido, se na interpretação ali tivesse conflitos, eu poderia questioná-lo. É óbvio que quase ninguém fazia isso. Vou dizer que eu fiz. Inclusive, quem for membro aqui do canal, essa será a próxima história dessa semana, que eu vou contar o dia que eu resolvi enfrentar um pastor que tinha falado a groselha lá durante sua pregação. Eu devia ter uns 13, 14 anos de idade. 14, acho. E aí foi divertido. Depois eu apanhei bastante no futebol, mas foi um momento da tarde, pós-encontro pela manhã. Digo, não, quem é crente sabe. Pastor em campo de futebol, meu amigo, vira pastor alemão. E se ele tá bravo com você, coitadas das suas canelas, dos seus quadris, dos seus joelhos, porque eles vão sofrer. Bom, dito isso, ler e ter instrumentos que deem acesso à leitura de um texto é fundamental para não ser refém de um intérprete. E mesmo que o intérprete seja excelente, tenha autoridade, seja um cientista, um especialista naquele tema, naquele autor, conheça essa parada, qual é o problema? Eu ficar refém desse guru, eu ficar refém de alguém que diga isso. Não estou nem dizendo que necessariamente é o caso aqui do camaradinha que está aqui, do pessoal que faz esse trampo aí, mas é potencialmente um risco, vocês concordam? Né? Então,
eu ter instrumentos para ler é muito mais interessante do que eu simplesmente saber o que alguém disse e reproduzir e papagaiar. Inclusive, você corre sérios riscos, né? A gente tem um react que a gente fez aqui ao Jonas Madureira, que é pastor, né? Filósofo, professor universitário e teólogo, não sei mais o que, professor de filosofia, ppp, papapá, um dos caras que gosta de falar de cosmovisão cristã, e ele tem um vídeo sobre marxismo cultural. Ao marxismo cultural. E ele ia falar sobre marxismo cultural e ele citou, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, que é um autor brasileiro. E ele diz no vídeo, para sustentar a sua posição, de que a estratégia desse marxismo cultural era fazer uma guerra horizontal, né? Uma guerra ali, ou vertical, já esqueci qual que era as linhas das coisas, mas pouco importa também. Nesse momento, eu estou equivocando com a minha memória o que ele tinha dito. Se você dependesse só do que eu estou dizendo, ia ser um problema. Tem que ler lá o cara. Mas ele, em termos gerais, o Mário, ele estaria sustentando que a União Soviética estava em colapso econômico, tinha problemas políticos, dissolvendo, não sei o que, então os comunistas já estariam ali preparados para alterar a sua estratégia e não ser mais uma questão de disputas sobre economia e tal, senão sobre o âmbito cultural. É aquele lance do gramscianismo, né? Aquela paranoia olavista, mas no caso ele estava utilizando o Mário Ferreira dos Santos para referenciar. Qual o problema? O Mário Ferreira dos Santos morreu nos anos 60, no auge da União Soviética. Ainda não tinha perestroika, ainda não tinha nenhum sinal de queda, nem nada, ao contrário. Na verdade, e no texto o Mário nem fala sobre isso, ele tem um outro problema. O problema dele seria o risco da civilização ocidental e essa cultura que estaria ali iminentemente sendo atacada e não sei o que. Uma parada aí, lá na primeira metade do século XX, nada mais velho que andar pra frente, que hoje em dia o pessoal repete por aí. Mas aí, ele fala uma parada que o autor não disse. E sobrepõe a sua interpretação sobre o que aconteceu na história depois que esse autor já faleceu, sobre o que o autor teria dito no texto. Só que no texto não tem nada disso. E só daria para eu fazer esse tipo de comentário, ainda que eu não lembre, por exemplo, qual que era o termo, a expressão que ele utilizou nesse momento. Inclusive tem que verificar, tem que ir lá, tem que olhar e tal. Então não confiem aqui exclusivamente em mim como um guru, senão que tenhamos recursos e vamos até as fontes. Ele fala sobre esse negócio todo aí. E aí ele sobrepõe, e eu só sabia porque eu tinha lido há muito tempo atrás. Alguma coisa na minha cabeça ainda tinha isso. E aí eu sabia, isso aí não tem nada a ver, cara, ele não falou sobre isso. Ele não falou. Só que eu, dependendo do guru, se o guru me dá uma informação, aí me quebra. Se eu não tiver acesso ao texto ou maneiras de acessar e ficar exclusivamente confiando no camarada que está me dizendo o que esse autor disse, é complicado. Então o que é legal? O legal é o cara abrir o texto. Vamos ler. Vamos ler junto, mas tem que ler. Não sei se é essa a proposta do conteúdo aí que está sendo profundamente trabalhado há tanto tempo. Tem que abrir o texto, tem que ler. Aqui no canalzinho a gente faz isso. Vou citar um autor, quero trabalhar esse tema, vou abrir o texto, a gente vai ler o texto junto, a gente vai ver o que está dito ali, vou fazer interpretação, comentário sobre. E aí tem gente que aparece, critica, aponta e vamos desenrolar. Mas ler o texto. E mais importante do que ler o texto, porque ainda assim é limitado, é compartilhar ferramentas para ler o texto. Ter instrumentos hermenêuticos, instrumentos ali exegéticos, para que você tenha um arsenal de recursos para ler os textos que aparecerem na sua frente. Então, por exemplo, eu lembro que tudo quanto é autor disse em tudo quanto é momento, mas com certeza não. Se o maluco começar a sacar lá numa caixinha, que Aristóteles disse pipipi, popopó, tem hora que eu vou falar, não faço ideia, cara, tem que ir lá ver. E aí o meu problema não é se ele disse ou não disse, porque o argumento de autoridade também vale pouco, senão como que a gente vai manejar isso e como a gente acessa o que ele disse por meio de recursos, de debates, de estruturas hermenêuticas compartilhadas para que a gente possa verificar. Tem um método de leitura. Esse método ele pode ser reprodutível, ele tem critérios e eu apresento o resultado. Se eu só dou o resultado, não dou o método, não dou a maneira de trabalhar, aí, gente, confia confia no pai. Confia que tá certo. Então, o mais importante, compartilhar recursos. Por isso que, por exemplo, eu sou um defensor da leitura popular da Bíblia, né, leitura comunitária da Bíblia, porque ali é compartilhar recursos para que as pessoas possam organizar suas leituras. Não é o único, não é o melhor, mas é um recurso que dá acesso às pessoas à leitura do texto bíblico e não fica refém do especialista, do autor mágico, de quem é autoridade espiritual e qualquer coisa. Senão que tem recursos para acessar o texto, para discutir o texto. Ainda que limitados, ainda que tendo que aprofundar muito mais. Só que aí, gente, aprofundar por aprofundar, você sempre vai ter que ler, sempre vai ter que estar envolvido em trabalho, sempre vai ter que estar envolvido em pesquisa, e você não precisa saber de tudo.
Mas é importante ter recursos para você poder enfrentar. Não ficar refém de guru, não ficar refém de quem vai te dizer o que alguém disse. É tipo a aula do Olavo de Carvalho aqui que a gente reagiu, ele falando sobre Marx. Pô, maluco, era muita groselha, entendeu? Ele dizendo as paradas que não tem nada a ver. Só que é isso, e o pessoal achando massa, porque o cara fala bem, ele dá vazão à raiva das pessoas que estão ouvindo, né? Trata mal os alunos, como se a pergunta do aluno fosse uma coisa mais estúpida do planeta, que é ridículo. E aí humilha o aluno, então o aluno já fala, pô, não vou fazer pergunta idiota. E a pergunta que não é idiota é aquela pergunta que reforça o que o próprio professor já tá dizendo, né? Então, aí ele vai dizer, pronto, essa pergunta foi boa, por quê? Porque ela me ajuda a dizer o que eu já tava dizendo. Aí qualquer outra pergunta que desvie, ele vai tratar como lixo. Fala, pô, isso aí, estupidez e tal. E não avança, não dá conteúdo, não trabalha conteúdo. Aí você fica refém do guru. E achando que tá trabalhando com os grandes pensamentos do mundo e zero autonomia para você poder pensar. Zero autonomia para você ter recurso para criticar com quem é o seu interlocutor, quem é a sua interlocutora. Mas é quando um discípulo, quando alguém te critica, fala, tá errado, cara. Mas tá errado e a gente trabalha, compartilha metodologia, compartilha como que eu cheguei até aqui, quais são os critérios utilizados para análise, para o texto e tal. Isso é massa, isso é um trabalho qualificado, instigante e tal. É mais complicado? Sem dúvida. Mas eu confio em você. Eu acredito no ser humaninho. Eu boto fé na rapaziada. Porque a gente é capaz, cara. A gente se organiza. Se sozinho a gente não consegue, a gente faz grupos, faz coletivos, organiza grupos de leitura, um ajuda o outro. A produção de conhecimento ela é coletiva. Compartilha ferramentas, vai debatendo, vai discutindo e a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando. Mas eu confio que a gente tem capacidade de fazer isso. Não precisa do guru. Não precisa. Tá bom? Então, eu me preocupo com esse lance de incentivar a não ler nada. Só vem com a gente. Você não precisa ler nada. Porque eu vou te dizer tudo. Sacou? É complicado. Para que você possa dominar esses autores em áreas como sociologia, filosofia, teologia, direito, que são áreas difíceis de aprender. E nós acreditamos que o mais importante está na sua experiência. Não tá, não. Foi mal aí. Deixa eu interromper aqui. Não tá, não. Ó, se é entretenimento, o mais importante é a sua experiência. Eu concordo aí plenamente, né? Se é agradável, se não é agradável, se é palatável, se você ali falou, nossa, tal. Eu, por exemplo, como recurso didático, eu tento ser o mais acessível possível. Então eu dou uma porrada de sinônimo, eu utilizo um monte de exemplo. Se eu tô lendo o texto, eu vou tentar traduzir esse texto de várias maneiras, né? Então, apresentar sinônimos, estruturas paralelas, a mesma argumentação eu vou tentar apresentar de outra maneira para ficar facilitado nesse processo de apresentação. Então eu tento criar uma dinâmica em que, sim, o maior número de pessoas possíveis, ao começar a falar sobre esse tema, entender um determinado autor, uma determinada autora, um determinado texto, discutir com o texto, consiga acessar ele. Pô, isso para mim é fundamental. Acho que isso todo mundo aqui imagina que, pô, legal, isso é didática, isso é ser pedagógico, isso é você tornar algo mais palatável, mais acessível. Excelente. Mas não é a experiência determinante. A experiência é uma facilitadora. O determinante é você ser capaz de construir um arsenal em que você consiga enfrentar textos. Mecanismos e recursos em que você consiga debater, discutir. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que tá meio triste, né? Eu tô cortado pela metade. Você consiga debater, você consiga discutir, você consiga não repetir o que os autores dizem. Você consiga, desmontar talvez o que o cara tenha dito. Mas para desmontar, eu não posso ficar na base do que alguém disse sobre esse autor. Eu tenho que entender o que ele disse, entender sua argumentação. Eu gosto dos textos didáticos que eu pude publicar, de introdução a autores como Weber, Marx e tal. Qual que é o subtítulo que eu sempre ponho? Para pensar com. Então, os autores que eu pude trabalhar, óbvio que eu não domino Deus e o mundo, então autores como Marx e Weber eu pude trabalhar muito durante a minha vida. Marx, Weber, Dussel, Hinkel, Lammert, acho que é um quarteto que eu sempre li muito. E aí quando eu vou apresentar esses autores, eu quero pensar eu quero entender qual é a lógica que eles utilizam para construir seus textos. E quando eu vou dar minha aula, eu tento compartilhar com as pessoas, olha, tenta pegar como esse cara está pensando. E aí você vai enfrentar esse modo de pensamento dele. Você não precisa necessariamente enfrentar a tese que ele disse, a tese que ela disse.
A tese ela é resultado de um modo de operar. Se eu conseguir desmontar esse modo de operar, o resultado vai ser mais fácil da gente trabalhar, entendeu? A tese final, ela é criticada no processo para chegar nela, para você mostrar que no passo a passo, cientificamente, está falho. Para ser mais adequado, você precisa de uma outra metodologia. Então você tensiona o caminho da produção de conhecimento, o caminho dessa ciência. Então tem que pensar com. Para pensar com, você tem que ler. Ler e começar a ter recursos para entender e enfrentar esses textos. Estou tentado aqui a fazer uma proposta, de vez por outra aqui fazer alguns videozinhos sobre leitura de textos, mas não vou prometer nada porque eu estou na correria maluca. Mas eu queria tensionar isso aqui. Não estou questionando aqui o produto dos camaradas, estão vendendo aí conteúdo acessível, que você não precisa ler, você vai entender os bagulho tudo lá, da história da humanidade e tal, sossegado. Não é dizer se é bom, se é ruim, se o resultado final ficou legal ou não ficou legal. O meu ponto é o pressuposto de que o mais importante é a experiência. Perdão, o ar está muito seco. De que o mais importante é a experiência e não a construção. De que o mais importante é você repetir ou saber o que um autor ou uma autora disse e não como ele pensa. E para eu saber como ele pensa, eu tenho que ler. Né? Alguém pode chegar aqui e dizer assim, olha, Kant considerava que as araras azuis são os animais mais sábios da Terra. Você fala, grande Kant. Não importa que isso é verdade ou não. Kant considerava que as araras azuis são os animais mais sábios da Terra. Ponto. Você pode até perguntar, por quê? Sei lá por quê. Porque eles são monogâmicos. Para Kant era um valor importante. Nem isso, né? Porque o Kant era chatão, não tinha companheiro nem companheira que a gente saiba, o cara vivia uma vida desagradável e triste. Mas é outro problema. Digamos que seja isso. Seja esse o resultado do pensamento do Kant. Olha, tá, ele tem essa tese aqui, tem essa tese forte. O mais importante é eu saber reproduzir essa tese ou entender como ele chegou a essa tese. Para eu enfrentar uma afirmação como essa, aleatória. Aí você me diz, não, mas Kant jamais disse isso. Ah, é porque você leu. Você leu e você conhece. Show. Mas digamos que a gente não tenha lido. Que a gente nem sabe que isso é uma falsificação. Eu acabei de inventar uma loucura, obviamente. Digamos, o mais importante é o resultado da tese ou como ele chegou nessa tese. Para que isso tenha sentido. Compreende? E esse como chegou tem que ler. As obras não estão aí aleatórias e soltas. Elas têm um modo de construir, um modo de pensar. E é óbvio que a gente vai ter diferentes caminhos para você fazer uma pesquisa daquilo que te interessa. Inclusive, se você quiser conhecer um autor ou uma autora, não faça como se fosse caixinha de promessa da gente que é crente, né? Que vai sacando versículos aleatórios para ajudar o dia. Faça porque te anima, te motiva, te dá tesão, um problema que você quer resolver, né? Não é só conhecer esse autor, essa autora. Eu quero resolver problemas. E para resolver problemas eu tenho que ter mecanismos aqui, eu tenho que ter instrumentos, eu tenho que ter ferramentas. E essas ferramentas me animam. Eu encontrei autores e autoras que enfrentam esses problemas, que me ajudam. Então eu vou aqui estudá-las, ir a fundo dos textos e a fundo desses temas e tal. São difíceis? Muito. Muito. Mas... como diz o professor Clóvis Barros, né? Ai, meu Deus. O Clóvis. Eu vou esquecer o sobrenome dele, é Barros. Mas beleza. Cara, aquele professor de gente, finíssimo, né? Que ele fala, eu li a Kant, fala, não é possível que eu não sou capaz de ler isso. Eu sou, o cara tem o trabalho de escrever, eu só tenho que ler. Eu vou entender isso daqui. Aí ele vai ler, fala, eu tenho que ter. Você tem brilho, né? Eu tenho brilho. Que o cara apela pra você poder ter ali a sua força de vontade, cara. A gente tem capacidade. Sozinho talvez eu não consiga, talvez não. Então a gente vai juntar grupo. Que vergonha tem de a gente fazer uma construção coletiva, junto, compartilhado. Tem autores e autoras que eu preciso pedir ajuda pra muita gente me dar uma força pra gente sentar, pra gente ler, pra me apresentar textos, pra me facilitar comentadores e comentadoras, pra eu criticar comentadores e comentadoras e pra gente ir construindo, mas é fazer o cérebro funcionar de maneira diferente. O risco, não estou dizendo que é assim, estou dizendo que é um risco que se tem da gente evitar a leitura é uma apologia à burrice. Evitar a leitura e propor, não, só me segue aqui, a gente ficar refém do guru. Evitar a leitura e só ficar nessa parada é a gente se fechar em determinadas teses e afirmações sobre autores e autoras e não ter recursos para solucionar problemas. O método, o caminho para chegar numa tese é mais importante do que o resultado final, porque ele te dá modo de enfrentar um problema, te dá
meios para que você possa realizar um enfrentamento de uma determinada questão, né? E aí a gente para de ter uma leitura exclusivamente dogmática. A gente quer solucionar problemas, e para solucionar problemas eu tenho que saber como os autores e as autoras solucionaram seus problemas. E esse como não está na tese, esse como está no caminho, no percurso. E esse percurso eu entendo lendo, acompanhando o seu pensamento, como pensa determinada pessoa. Vou seguir com ela, vou aqui trabalhar, vou desenvolver. E para isso eu preciso ler. Vai dar trabalho pra caramba. Vou resolver tudo? Não. Vou entrar e ser o sabedor da tudologia opinológica universal? Não. Mas saber o como te ajuda adiante dos problemas e não diante das autorias, como resolver coletivamente a vida, como melhorá-la, como a gente ter recurso aí para enfrentar diariamente as situações indeterminadas nas quais nós estamos imersos e somos postos. Beleza? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo aqui. Se você gostou, não esquece de olhar a descrição do vídeo e ver como você pode apoiar a gente aqui, curtir, comentar, espalhar a palavra por aí. E seguiremos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!